O Exterminador do Futuro 2, O Império Contra-Ataca, O Cavaleiro das Trevas, são algumas das melhores continuações da história do cinema. E mesmo assim, não chegam nem perto de Deus Não Está Morto 2. E além disso, isso é literalmente verdade. Sim, amigos, existe uma segunda parte e nós vamos aproveitar tanto quanto a primeira. Bom, vamos ver que profundidade filosófica conseguimos tirar dessa obra de arte audiovisual cristã. Mas já aviso que com a segunda parte eu não vou rir tanto. Porque teve gente nos comentários que disse: você está rindo muito, não gostei, então dessa vez não. Vou ficar bem sério. Bom, e nesse momento, o filme magistralmente está apresentando o problema do mal. Tô brincando, é claro que eu vou rir. Estamos magoados, mas precisamos seguir em frente. Querida, você é jovem. Este é seu ano de superar ou fracassar. Não se lamente. Parece que essa moça perdeu o irmão, ela está realmente arrasada, como qualquer um ficaria. E os pais, por outro lado, como são ateus convictos, e sempre pensaram que o filho deles era só um pedaço de matéria que não tinha nenhum tipo de valor nem importância, então eles estão tipo: mas o que foi, minha filha? Não se preocupe com isso, morreu e pronto. Assim é a vida. Podem levar Marlene e eu à escola? Desculpe, querida, não tenho tempo. Tenho um compromisso às 8h30 com Marshall em... O quê? Richard, você não disse nada. Como conseguiu essa reunião? Aliás, já contei que hoje eu tinha uma reunião importante? Ainda bem, querida. Também é sorte termos mais dinheiro já que nosso outro filho morreu. Quanto mais velha eu fico, mais difícil é lidar com os jovens. Eu acho que os alunos difíceis são uma bênção. Grace, querida, deixe o otimismo de lado e seja mais realista. Nessa cena, quem vocês acham que é a pessoa cristã? Vai, tá difícil, tá complicado, né? Espera, vamos ver se vocês dizem aí nos comentários. Obviamente é essa mulher, essa é a nossa protagonista. Vamos descobrir que ela é uma professora do ensino médio, muito cristã, só que ela tem um pequeno problema na escola devido à sua fé e à perseguição religiosa que existe no país onde essa mulher vive, que não é outro senão os Estados Unidos, obviamente. Que outro país você esperava? Pelo visto, a atriz é a de Sabrina, a bruxa ou algo assim. O que é muito curioso porque no filme anterior também o professor ateu era interpretado por um ator super famoso que tinha feito um filme de Hércules ou algo assim. E, bom, não sei, suponho que deve haver algum tipo de contrato em Hollywood que se você faz algo muito reconhecido no início da sua carreira, então no final você tem que entrar no universo cinematográfico de Deus Não Está Morto. Nunca mais vou ver meu irmão. Seu irmão acreditava que havia algo mais? Eu não sei. E você? Não há problema em se perguntar isso. Ela nunca deixa nada afetá-la. Como ela faz isso? Jesus. Vou tentar uma coisa, desculpem. Vamos ver se consigo. Nunca deixa que nada a afete. Como ela faz isso? Jesus. Obrigado. O pessoal da caridade chegou. Certifique-se de que levem tudo do seu irmão. Não quero nada em casa que me lembre daquele saco de átomos nojento que passou por mim. E a não violência apareceu primeiro na Índia, com Gandhi, e mais tarde aqui nos Estados Unidos, com o Dr. King e outros, como um meio de conquistar os direitos civis. Foi isso que Jesus quis dizer ao afirmar que devemos amar nossos inimigos? Sim, o escritor do Evangelho de Mateus registra Jesus dizendo: "Você ouviu o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem." Isso indica um compromisso com a não violência. O Dr. King confirmou essa ligação ao descrever sua inspiração nas escrituras, dizendo: Cristo forneceu o espírito e a motivação, e Gandhi forneceu o método. Essa resposta à pergunta dessa garota que qualquer pessoa ouve e diz: legal, não tem nenhum problema e tal. Mas nos Estados Unidos eles ouvem isso nas escolas e todos os alarmes disparam. E é tipo, cuidado, 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 essa mulher está querendo doutrinar. E a base de todo o conflito que vai se desenvolver no filme, que a pobre mulher vai ser levada a julgamento e vai se montar um circo midiático enorme, ela respondeu à pergunta da aluna, mas na resposta nem chegou a dizer: Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador e morreu pelos pecados de todo mundo e tal. Não, simplesmente ela disse: pois é, na mensagem de Jesus Cristo, tal como está registrada nos Evangelhos, encontramos também um núcleo dessa mensagem pacifista da não violência. Que vocês fiquem bem. Você sim vai se dar bem. Quase dá para ouvir o narrador dizendo: e mal sabia ele que essa resposta inocente ia lhe trazer muitos problemas.
Desculpe, o carro não funcionava. Não, tudo bem, já aprendi minha lição. Comprei um Prius. Esse sempre liga. Ah, que bom. Entendo que um estudante fez uma pergunta sobre o paralelismo entre os ensinamentos de Gandhi e as supostas declarações feitas por Jesus. Sim, isso está correto. E sua resposta incluiu uma referência específica dos ensinamentos que estão nas Escrituras. Sim. Como você pensou nisso, Grace? Bem, então conhecemos o advogado que vai cuidar do caso super complicado dela no tribunal e acontece que ele é ateu. Então, a gente já fica com o alerta ligado, porque, claro, no filme anterior o último ateu foi atropelado. Sempre ficamos nervosos quando esse personagem sai pensando, cuidado, olhe para os dois lados antes de atravessar. Vai que algo acontece com você, afinal você é ateu. No universo de Deus não está morto. Mas, como veremos, ele não é um ateu comum, porque os ateus comuns nesse universo são ateus recalcitrantes, que odeiam a religião, que odeiam a Deus, como se soubessem, no fundo, que Deus existe, mas rejeitassem tudo que ele representa. Isso veremos mais adiante no filme. Isso vai me ajudar a apresentar um conceito filosófico e um filósofo contemporâneo que talvez vocês não conheçam. Acho que tenho uma solução. Uma resposta da senhorita Wesley, pedindo desculpas por suas ações. Tenho certeza de que avançaremos com essa base. Não. Não posso. Esse sou eu. Deste ângulo, esse personagem lembra a vocês outro certo personagem infame da história recente do Ocidente? Olha, a professora está completamente certa, ela não fez nada de errado, então isso vai para julgamento. Além disso, a premissa é absurda, pois é claro que ela não fez nada errado. Seria diferente se tivesse sido um pouco mais ambíguo e tivesse dado mais margem para interpretação, como se ela realmente estivesse introduzindo um tema especificamente religioso em uma matéria que não é de religião. Aí até dá para aceitar, mas claro, simplesmente uma aluna faz uma pergunta e ela responde de uma forma completamente objetiva e pronto, baseada em... Pois é, se baseando em tais textos que falam sobre o que disse Jesus, então sim, Jesus diz tal coisa que também vai na linha da não violência. E pronto. Como introduziram esse personagem e com sua risada maligna, já sabemos que esse personagem vai ser, vamos lá, diga comigo, ateu. Acho que as pessoas que não fazem nada de errado não deveriam sofrer nas mãos da lei. Você sabe o que é ódio, Tom? Resposta super normal ao que o outro disse, né? Não estou falando dessas coisas de contos de fadas, estou falando do ódio real. Odeio o que pessoas como o seu cliente representam e o que fazem com a nossa sociedade. Bem, e com essa conversa, os diretores e roteiristas do filme queriam nos representar a distinção fundamental que o filósofo contemporâneo John Schellenberg faz entre dois tipos possíveis de ateus ou não crentes. John Schellenberg é o filósofo ateu contemporâneo que trouxe novamente à tona um argumento que, de certo modo, é bastante antigo, mas ao qual ele deu uma nova abordagem, que é o argumento do ocultamento divino. O núcleo dele é a pergunta incômoda: se Deus existe, é bom e quer ter um relacionamento de amor com todas as pessoas, como é que existem pessoas que não acreditam nele? Mas claro, expresso dessa forma, o argumento é insuficiente, porque pode ser que todos os ateus sejam como esse ateu recalcitrante. Ou seja, o que John Schellenberg chama de descrentes culpados, pessoas que não acreditam em Deus por uma resistência interior delas. Deus até gostaria que essas pessoas acreditassem nele, mas sabe que não há nada que ele possa fazer, dizer ou mostrar que as faça mudar de opinião. O ateísmo delas não é puramente intelectual, é uma questão do coração, surge de uma rejeição interior persistente contra a própria ideia de um Deus. Mesmo que Deus existisse e se mostrasse a elas, com todas as evidências possíveis, essas pessoas se recusariam a acreditar nele ou a adorá-lo. O que John Schellenberg propõe é que nem todos os ateus, agnósticos ou não crentes em geral, são assim como esse pobre homem. Porque existe outra categoria de não crentes, os não crentes não culpados. São aquelas pessoas que, sem nenhuma culpa de sua parte, não acreditam em Deus, não têm fé. Eles até gostariam e estão completamente abertos a mudar de opinião.
mas até o momento não encontraram nada que os convencesse. Esse tipo de ateu, diz John Schellenberg, é o que gera um problema para o teísmo, e em específico para o teísmo cristão, que diz que Deus é amor. Porque se Deus é amor, se é um ser pessoal, que é como um pai para nós, não deveria haver descrentes inocentes. A qualquer pessoa que estivesse minimamente aberta a acreditar em Deus, Deus se revelaria com um nível de evidência suficiente para que ela acreditasse. Portanto, se Deus existe, não há descrentes inocentes. Uma resposta possível, obviamente, é dizer, bom, é que não há descrentes inocentes. Todos os ateus, agnósticos ou não crentes são culpados. Todos são como esse senhor aqui, que no seu interior tudo o que sente em relação à religião, a Deus e aos cristãos é ódio. Mas o filme, em sua sabedoria, nos coloca diante desse dilema, porque esse outro personagem não é um não crente culpado, é um não crente inocente. É uma pessoa ateia ou agnóstica, ainda não se definiu completamente, mas que não tem essa oposição interior persistente que surge de um fechamento do seu coração ou da sua vontade. Como os filósofos teístas lidam com esse argumento? Porque, obviamente, é um argumento sobre o qual há muita discussão. Há pessoas que se convencem facilmente, outras não. E cada uma acredita que há uma forma diferente de responder. Aqui, a literatura é interminável e impossível de abranger. Uma opção é a primeira que mencionei. Não há descrentes inocentes. Todos os ateus e agnósticos têm algum tipo de resistência interior. De modo geral, essa não é uma resposta muito favorecida dentro da literatura, pelo menos até onde eu sei. Costuma-se seguir por outra linha, pela linha de dizer, bom, talvez Deus tenha algum motivo suficiente, um motivo moralmente suficiente, para se ocultar de certa forma durante pelo menos algum tempo. O que, em geral, todo teísta concede é que, de fato, se uma pessoa está suficientemente aberta à evidência, quando Deus se revelar a ela, em algum momento de sua vida acabará acreditando. Isso pode ocorrer após meses estudando o tema ou lendo a Bíblia, por exemplo. Ou depois de 10 anos, de 15, de 20, de 30, ou pouco antes da morte, no instante da morte ou logo após. Ou seja, alguns teístas argumentam que o teísmo não implica a ideia de que não pode haver absolutamente nenhum não crente inocente, mas sim que esse estado não pode ser permanente, que é um estado temporário. Ou seja, se uma pessoa realmente é um não crente inocente, ela não vai ser assim para sempre, durante toda a sua existência, mas sim apenas por um período limitado e restrito de tempo, e que esse período de incredulidade Deus sempre pode aproveitá-lo em sua providência para tirar daí bens maiores. Curta para mais vídeos sobre analisando filosoficamente filmes ruins. Então, munidos do contexto filosófico desta obra, vamos continuar para ver o que vai acontecer com o nosso bom advogado. Porque, no final, ele é o ateu bonzinho do filme. Isso quer dizer que ele não vai ser ateu para sempre. Ele vai dar alguns passos que vão levá-lo, que vão aproximá-lo do cristianismo. Ele vai insistir em voz alta e com frequência que a fé não está em julgamento aqui. Mas é exatamente isso que está em julgamento, o direito humano mais básico de todos, o direito de acreditar. O que está em julgamento é o direito de responder perguntas dos alunos, não outra questão. O incrível é como eles não percebem desde o primeiro momento que a defesa não segue essa linha. A linha de, bom, cada um tem o direito de acreditar. E sim no sentido de senhores. Essa professora estava simplesmente respondendo a uma pergunta e só isso. Senhor Tolle, como se sentiu ao saber que sua filha teve contato com ensinamentos religiosos na aula? Senti como se tivéssemos sido violados. Tenho que admitir que não esperava que traduzissem dessa maneira. Protesto meritíssimo, como assim? Como assim violados? Escuta, não se trata de fé, se trata de história. É aqui que temos o momento da revelação, quando finalmente entendem qual deve ser a maldita estratégia do julgamento. Demorou, mas conseguimos. Eu não tenho certeza se entendi. O senhor advogado especialista não tem certeza se entendeu. Ele me acusa de pregar em sala, mas não fiz isso. Podemos separar fatos históricos da vida de Jesus do que é baseado na fé. E aí ele já se desvia de novo, na minha opinião, certo? Agora eles vão entrar no assunto. Então temos que provar no julgamento que Jesus Cristo realmente existiu como personagem histórico. E é tipo... Vamos lá, te perguntaram se o que Martin Luther King dizia tinha alguma relação com o que Jesus dizia, e você respondeu que segundo os evangelhos, e isso é verdade, né? Isso é verificável, segundo aqui, sim, de fato, Jesus também pregava a não violência.
nem precisava se comprometer dizendo que, de fato, Jesus existiu e disse tal coisa, né? Senhor, minha luz. Ao contemplá-lo, E foi assim que a mestra formou uma seita. E com essa seita tomou os Estados Unidos da América. Vamos criar um precedente. Todo empregado do governo federal deve divulgar seu sistema de crenças. Senhor advogado, basta. O senhor está fora de ordem. E se alguém passar por essa brecha e esconder suas crenças, nós o prendemos e multamos. E se não pagar, então tomamos suas propriedades. E se resistir, bem, não vamos nos enganar. A execução sempre é a última opção. O outro advogado está pensando: como ele conseguiu minha argumentação final? Como ele sabe o que eu ia dizer? Senhoras e senhores do júri, vocês chegaram a uma decisão? Sim, meritíssimo. Nós, o júri, estamos a favor de Grace Wesley. Não havia nenhuma expectativa de que as coisas poderiam seguir por esse caminho. Tudo apontava na direção contrária. Mas, e nunca foi tão apropriado dizer isso, tivemos um verdadeiro Deus ex machina. Termina com um concerto também o filme. É como se eles não soubessem de que outra forma terminar os filmes, estão lá escrevendo o roteiro e chegam ao final. E aí fica aquele clima de: o que fazemos? O que fazemos agora? Coloca um concerto. Claro, todo mundo sabe que a melhor maneira de terminar um filme é com um concerto. Claro que sim. Assim também termina Gladiador, A Paixão de Mel Gibson e O Poderoso Chefão. De verdade? Bom, restam 7 minutos, que é tempo suficiente para o advogado ateu ser atropelado por um caminhão. Envie uma mensagem para todos que conhece. Deus não está morto. Tá bom, eu vou fazer isso. Vou mandar uma mensagem de texto para Abel, de Jesus e para Han. Deus não está morto. O filme me disse, eu tenho que fazer. Eu sou assim. Também não vou fazer isso com todos os meus contatos, tá? Não insiste tanto também, tá bom? Filme aleatório. Beleza, mas vamos avançar um pouco mais, porque esse filme aprendeu com a Marvel e adicionou uma cena pós-créditos. Você está preso. Por quê? Desacato ao tribunal por não entregar sermões como ordenado. Por favor, mãos para trás. Você tem direito ao silêncio. Tudo o que disser pode ser usado contra você. Sinto muito, pastor. Tudo bem? O pastor Dave voltará em Vingadores, dia do juízo final. Espero que você tenha gostado, se divertido e refletido um pouco com o conteúdo filosófico que conseguimos extrair. Comente se quer que eu assista ao terceiro, mas teremos que esperar meus neurônios se recuperarem. Se não viu a reação à primeira parte, deixo aqui para você. Confira, não perca.